Maior benefício de você ter várias fontes de recursos na sua ONG, sabe qual é? Não depender de uma única fonte de recursos. E o que é isso? Muitas das vezes tem projeto que tem parceria com o poder público, com a administração pública. Eu tenho um município, com o estado, federal, que eles estão ali arcando com as despesas do projeto. Então, assim, para que eu vou captar recurso? Se eu já tenho essa parceria já há 3 anos, 4, 5 anos, toda vez eles estão renovando, porque é uma demanda que eles realmente precisam, e eu estou aqui oferecendo serviço. Só que aí a questão, a gente se engana, porque muitas das vezes a gente esquece que cada dia que passa, um projeto é criado. Apesar de que uma porta se fecha, uma janela se abre. E que cada dia que passa, esse projeto que não passou antes, nesse edital, nesse chamamento público que você passou, ele vai tentar e ele vai estar mais qualificado do que você. Por quê? Porque ele começou a se qualificar, ele começou a aprender, ele começou a fazer coisas que vai chamar a atenção do poder público, desde a pessoa que está ali fazendo esse edital. E aí, o que vai fazer? Você achando que está de boa, lá nadando no pudim, a pessoa vai lá e passa no edital. Aí tu fica, como assim? Eu perdi o recurso, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora? Porque era a nossa única fonte de recurso. Então, quando você tem várias fontes de recurso, acaba isso. Acaba, porque você não fica preso com aquela única fonte. Eu tenho qual poder público? Eles pagam lá 10 mil reais por mês. Se você só tiver ele, se acabar a doação, se ele deixar de doar, se ele deixar atrasar, você vai atrasar todos os seus compromissos e você se ferra. Mas se você tiver várias fontes de recursos, você não fica preso com ele. Então, assim, vamos pensar que você hoje tem a parceria com o poder público, tá? E o poder público, ele arca apenas com uma atividade do seu projeto, que esse é o certo. As suas ações, elas têm que ser diversificadas, tá? Tem que ser diferente. E cada fonte de recurso vai arcar com alguma coisa. Por isso que eu falo com as pessoas, um projeto, um edital, ele não vai arcar com todas as ações do seu projeto, ele vai arcar com uma atividade. Vou fazer um balé, só vai pagar o balé. Vou fazer atividade de geração de renda para as mães, só vai pagar a atividade de geração de renda das mães. Vou fazer um projeto cultural, que é lá o projeto Leiturinha, só vai pagar o Leiturinha. Mas e o futebol? E a psicóloga? E essa galera toda? Ele não vai pagar. Então, você precisa de outras fontes para realmente arcar com essas despesas. Mas muitas das vezes a gente não faz isso. A gente pega aquele recurso que é para uma única atividade e a gente arca o projeto inteiro. Que é um erro. Gente, é um erro. Erro enorme. Mas a gente fica tão... A gente está tão viciada nesse erro que a gente esquece. Porque já é um hábito nosso. Mas esse hábito tem que morrer. Então, você tem que pensar nessa questão. Claro que se você tiver mais recursos na sua ONG, olha só, como é importante você ter mais recursos. Você vai poder ser flexível esse recurso. O que é isso? Como eu disse, se você tem vários recursos, você pode, quando um sai, você usa aquele recurso para cobrir aquela atividade. A gente tem aqui 100%, tá? 100% de recursos chegando na instituição. O que tinha, a gente tinha um poder público ali, a administração pública, ela saiu, acabou. Mas o que acontece? Eu tenho, da administração pública, era 30%. Então, ficou um desfalque, ficou agora 70%. 30% ali, eu não tenho mais aqueles 30%. Aí, o que eu faço? Eu vou remanejar as doações que eu tenho. Eu vou começar a se organizar para que aquela atividade, qual o poder público arcava com ela, eu vou fazer o quê? Vou pegar de outros lugares e colocar ali. A instituição vai ficar com 70%? Vai ficar com 70%. Mas não vai deixar de funcionar. Não vai deixar de ter o seu trabalho. Possivelmente vai ficar um pouco mais apertado, mas a gente não vai deixar de fazer o nosso trabalho. E aí a gente vai fazer o quê? Criar novas estratégias para conseguir mais recursos, para que a gente consiga respirar mais aliviado. Mas a gente não vai ficar naquela, acabou o recurso, não dá para fazer mais nada. Não. A gente está se organizando, a gente sabe se planejar, a gente faz as coisas, então a gente já entende o que tem que fazer. Entendeu a ideia? Então, a possibilidade de você ter, não depender de uma única fonte, de você fazer essa flexibilidade em relação aos recursos, faz toda a diferença se você tem várias fontes de recursos. E claro que é muito importante isso que eu vou falar para vocês aqui, credibilidade. Quando eu tenho várias fontes de recursos, eu crio credibilidade das pessoas. As pessoas passam a acreditar mais em mim. Por quê? Porque se tem empresas, se eu passei no edital, se eu tenho um patrocinador, se eu tenho essas pessoas, essas empresas que falam, eu apoio, eu estou ajudando esse projeto, mesmo que não seja financeiramente, as outras pessoas vão falar, caramba, ela tem a empresa X como parceira dela. Então, assim, isso é interessante, porque aí o que a pessoa fala? Se a empresa X doa, por que
vou doar? Pô, empresa X é uma empresa grande, uma empresa confiável. Pô, se está patrocinando aquele projeto, pô, eu vou acreditar. Então, a gente vai junto com a credibilidade daquela organização, daquela empresa, daquela instituição que está te apoiando. Então, isso é bom para você. Entendeu a ideia? Isso é muito importante. Você ter parceiros, ter outros doadores. Porque isso é bom. Por isso que eu falo, mas eu só tenho um doador que é o João da padaria. Eu só tenho um doador tal que é o moço da peixaria. Não importa. O peixeiro do teu bairro está doando para você. O moço da padaria está doando os lanches para você. A gráfica está imprimindo a apostila para você. E tudo isso, outras pessoas vão ver e falar, caramba, legal, o lanche vem de tal lugar, as apostilas vêm de tal lugar. Não necessariamente vai estar assim, as pessoas vão entender. Mas se você tiver uma clareza social, as pessoas vão começar a entender que os recursos estão vindo, que tem determinados tipos, fontes, formas de recursos, produtos, serviços, esse tipo de coisa, e ela vai falar, pô, legal, o projeto está acontecendo com a ajuda de outras pessoas, então eu vou doar também. É isso. Então, credibilidade. Quanto mais pessoas, quanto mais empresas, mesmo que seja comérciozinho local da sua região, do seu bairro, faz diferença para as outras pessoas começarem a acreditar em você. Exemplo que eu dou para você é que quando você vai para um restaurante, isso é muito importante, vou para um restaurante. Se você vê o restaurante A e B, tá? E aí tem lá o restaurante A cheio de gente, lotado, fila para entrar. E tu vê o restaurante B, que é a mesma coisa. É um restaurante que vende carninha, tem lanchinhos, milkshake, você quer comer isso. E o outro tem meia dúzia de gato pingado. Aí você fala, pô, aquele ali que tem meia dúzia de gato pingado, esquisito. Por que ninguém tem nele? Pode ser mais caro, a comida pode não ser tão boa. Eu não vou nele não, eu vou nesse aqui, que tem mais gente, posso até ficar na fila, mas eu sei que eu vou comer uma coisa boa. É isso que acontece. É a mesma coisa que você tem que trazer para sua organização. Pô, se tem gente que acredita em mim, se tem gente que está ali junto comigo, as pessoas vão junto com essas pessoas. Mas se não tiver ninguém que acredite em você, se não tiver ninguém te apoiando, eu vou ser a primeira para te apoiar. Tá doido? Não sei se meu dinheiro vai ser utilizado da forma correta. Isso é uma estratégia, gente. Então preste atenção. Por isso que é importante ter pessoas, ter empresas junto com você, mesmo que seja o comércio local. Tá bom, Débora, entendi. Mas qual o melhor momento para começar a captar? E, na verdade, Débora, como que eu faço para ter várias fontes de recursos na minha ONG? Gente, ter várias fontes de recursos é muito fácil. Como eu falei, é técnica, é estratégia, não é difícil. E quando eu falo para você que é fácil e que você tem que começar agora, porque é importante. A gente tem que pensar que a captação de recursos, gente, ela tem que ser pensada no início de tudo. O que é o início de tudo? Na hora que eu penso em fazer um projeto social, na hora que eu penso em criar uma ação, eu posso fazer aquela ação dentro da minha casa. Aí eu vou fazer aqui dentro do meu quintal. Você já pensou na primeira coisa? Eu preciso de um espaço para fazer. Você já pensou nisso? Eu preciso de um espaço. Eu preciso de mesa, preciso de cadeira, preciso de material. Você já pensou nisso? A luz, a água, eu vou bancar. Você está pensando, olha só, a luz e a água eu vou bancar porque está dentro da minha casa. Você já começou a pensar em recurso. Só que você não pensa com clareza. Você só pensa. E essa é a questão. Você, na verdade, quando você cria um projeto social, você tem que pensar nisso. E isso, gente, não sou eu só que estou falando, eu estou falando sobre lei. Se você ainda não está legalizado, você já tem que levar isso na sua cabeça. No momento da legalização, você vai fazer seu estatuto, a Lei 10.406, que é o Código Civil, ele fala lá no artigo 54, tá? Quando você vai criar sua associação legalmente constituída, né, juridicamente falando, você vai ser uma associação, tá? Sem fins lucrativos. E aí ele fala lá para você no inciso 4. Ele vai falar um monte de coisa, tá? No artigo 54, ele vai falar, gente, me diz aí o que você vai fazer. Essa sua associação vai fazer o quê? Mas no inciso 4 ele fala assim, as fontes de recurso para sua manutenção. Ele fala isso para você. O que você vai fazer e como você vai manter esse serviço. Ele te pergunta na hora de você legalizar. E a mesma coisa que a gente tem que pensar na hora que a gente vai começar o projeto. Cara, eu vou fazer o projeto, mas como é que eu vou manter esse projeto? Eu não posso ficar na esperança das pessoas irem lá e doarem para mim. Eu não posso ficar na esperança de que vai vir uma bolsa de dinheiro do céu. Eu não posso achar que Deus vai me ajudar, os anjos, que sei lá, se você acredita em alguma coisa, se é a natureza, não sei. Não sei, mas ninguém vai te ajudar se você não se ajudar, se você não se conectar com pessoas, se você não fizer ações
para com que essas pessoas cheguem até o projeto e doem recurso para você. Essa é a questão. Então, na lei te fala o que você vai fazer e como que você vai manter essas ações que você está falando que você vai fazer. E aí, para você fazer isso, para você pensar nessas ações, é onde vem. Primeira coisa é você definir um objetivo. O que é esse objetivo? Gente, identificar as suas necessidades. Quando você cria um projeto, você já tem que pensar, eu preciso de um espaço. Como que eu vou conseguir esse espaço? Eu vou falar com o João? Eu vou alugar? Eu vou comprar? Você já tem que definir isso. Mas para você comprar, para você alugar, para você fazer qualquer coisa, você tem que conseguir, você tem que se comunicar, você tem que ir atrás. Isso tem a ver com você falar no recurso. Porque se você falar assim, poxa, eu não tenho dinheiro para alugar, como que tu vai conseguir o dinheiro? Você vai falar com teu pai, falar com teu irmão, falar com a tua prima, falar com teus amigos, vai trazer essa galera para se juntar e você dar iniciativa no teu projeto, no teu sonho. Por isso que eu falo, definir o objetivo. Aí você vai fazer o quê? Olhar, estabelecer claramente o que você quer. Ah, eu quero mesa, eu quero cadeira, eu quero computador, eu quero fazer tal coisa. Você bota tudo aquilo que você imagina. Mas você bota passo a passo. Pô, primeiro tem que ter um espaço. Ah, eu consigo fazer aqui em casa. Mas para fazer aqui em casa eu preciso de mesa e cadeira. Como eu vou conseguir mesa e cadeira? Como eu vou conseguir material? Como eu vou fazer a divulgação para as crianças ou para os adultos, sei lá, qual público você tem? Eu começo com isso. Aí eu penso nisso. O que eu quero? Aí eu vou pensar o quê? Eu vou mapear como que eu vou conseguir esse recurso. O que é mapear? Gente, eu vou fazer um levantamento realmente das possíveis formas de captar recursos. Ah, eu posso ir para empresas, eu posso falar com os meus amigos, eu posso fazer uma rifa, eu posso fazer um brechó, eu posso, sei lá, vender docinho. Eu vou começar a entender aqui, eu quero e como que eu vou conseguir. E aí eu vou conectar. Eu vou falar para os meus amigos mais da mesa e cadeira. Eu vou falar para o meu pai, para ele deixar aqui, a luz ele vai pagar. Eu vou começar a conectar essas coisas. Porque eu vou mapear o que eu preciso e como eu vou conseguir. E isso é o que eu estou dizendo aqui. Ó. O que eu vou fazer e o que eu vou precisar para fazer isso. E como que eu vou fazer para conseguir isso. Entendeu a ideia? E quando eu falo que não é simplesmente só definir os meus objetivos, não é simplesmente mapear as formas de recursos, mas também, gente, ter conexão magnética. Ter clareza social.